Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é 1º de maio de 2021, é um dia de sábado, ou melhor, uma noite de sábado. São exatamente o horário ou a hora que seus relógios marcarem neste exato momento. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Prestem atenção. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também. E co-herdeiros com Cristo Jesus. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E como chega a nós, filhos de Deus, essa glória, essa glorificação? Como é que chega a todos nós que somos tidos como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo? Se padecemos com Ele, né? Como está escrito aqui, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem pode ser glorificado com Jesus se não padecermos com Ele? Padecermos com Cristo não quer dizer que peguemos uma cruz de madeira, coloquemos nas nossas costas e saímos pelas ruas rumo a um calvário para sermos crucificados. Não. Nós que somos filhos de Deus, padecemos com Cristo de maneira ocasionados, ou melhor, pela ocasião que sofremos ou que soframos em determinados momentos da nossa vida. Pode ser uma decepção, pode ser um confronto com alguém que vai de encontro às nossas ideias,
que não concorda com as explicações da Bíblia, que não concorda com aquilo que nós estamos falando, pregando àquela pessoa. São padecimentos que Cristo teve durante suas pregações, pelo tempo que ele esteve aqui na Terra. Não que estejamos sendo comparados com Cristo, absolutamente. Como tem muitos por aí, que às vezes a gente faz menção, faz essas referências e acha que nós estamos sendo comparados, queremos nos comparar com apóstolos, com profetas, com Jesus, com o próprio Deus. Não. Se Deus fez isso, se Jesus fez aquilo, se o apóstolo fez isso, se os profetas fizeram isso, nós também vamos fazer. Isso sim é comparação. Mas fazer referências ao que um apóstolo fez, ao que um profeta fez, praticou, nos referindo àquele ato, nós estamos apenas querendo mostrar ao mundo que nós também podemos fazer de acordo com a nossa fé e de acordo com os propósitos de Deus. É isso. Porque jamais ninguém pode se comparar com um Daniel, um Paulo, né? Um Jesus Cristo, um Elias, um Eliseu, um Moisés, muitos outros por aí. Um Moisés, repito, né? Um Zaqueu, um Eliseu, repito. E muitos outros profetas e apóstolos que já foram antes de nós. O que nós temos que fazer é apenas lembrar o que eles passaram no passado, o que eles foram no passado, o que eles fizeram no passado. Aquilo sim nos fortalece, nos dá ânimo para prosseguirmos adiante com a nossa jornada aqui na Terra. Aquela jornada que nos foi designada pelo Criador. Porque, que queiramos ou não queiramos, tudo aqui na Terra tem um significado. Pode ser que seja desde o nosso nascimento, durante o nosso crescimento, durante o tempo em que estejamos vivos, enfrentando situações inimagináveis que nos deixam sempre a pensar: por que aconteceu isso? Não teria sido diferente se acontecesse de outra maneira? Mas não, a coisa aconteceu exatamente como deveria ter acontecido, como devia ter acontecido, como era para acontecer. São fatos passados que, ligados com o presente, deixam uma pergunta no ar. Que coincidência foi essa? Se eu necessitava disto, naquele tempo, demorou a chegar, chegou agora, mas que serviu do mesmo modo como se tivesse chegado nos tempos atrás, quando eu mais necessitava. Mas eu pensava que o momento era aquele. Mas, entretanto, ou o destino, ou Deus, nos preservou, nos guardou para aquele momento. Então não adianta você se exasperar, você ficar contristado, entristecido, né, triste, porque não aconteceu exatamente o que você queria que tivesse acontecido. Ora, eu pedi tanto a Deus. Eu pedi tanto a Deus. Deus, eu queria assim, assim, assim isso. Meu Deus, eu queria que tivesse acontecido isso comigo. E não aconteceu. E aconteceu agora, depois de tanto tempo. Porque o tempo, meu irmão, era aquele.
É como tem um hino que diz aí da Elian, da Elian. No tempo dele, ela canta um hino muito bonito. No tempo dele, não é no nosso tempo. E aí faz uma associação no tempo de Cristo e no nosso tempo, aquela mistura de acontecimentos que nos deixa com a cabeça girando, procurando uma solução, né? Procurando um motivo, um motivo exato para termos a certeza absoluta do que aconteceu. Não naquele tempo atrás, mas sim agora. É o que acontece com os filhos de Deus. Porque o espírito que nós temos conosco, nosso corpo carnal, ele tem um encontro. Esse nosso espírito testifica, ou melhor, o Espírito, naturalmente o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus também. E co-herdeiros com Cristo. Não é verdade? Agora imagine se você... Então nós temos que ter essa comunhão. Nós temos que ter essa comunhão. Espírito Santo e Espírito que não é santo. Somos nós. Estamos nos santificando para que possamos assim chegar um dia presente diante de Deus da maneira como Ele quer. Então eu lhe pergunto o seguinte, baseado no que está escrito na Bíblia. Bom, eu fui interrompido, chegou uma pessoa aqui me procurando e eu tive que fazer esta pausa. E vou ter que retomar o fio da conversa, mas vou repetir o que li no começo, que falava sobre o espírito, deixa eu ver aqui que eu sou muito esquecido. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. E co-herdeiros de Deus, aliás, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E como vamos ser glorificados, os filhos de Deus vão ser glorificados, se não respeitarmos a vontade do Pai dele, do Senhor Jesus, do nosso irmão maior, do nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. Então essa glória vem através da nossa fé, através do nosso respeito, através da nossa intimidade com Deus, porque de uma certa forma essa relação de homem, Deus, homem, não deixa de ser uma intimidade, não é? Uma relação assim entre seres humanos com seres celestiais. Então, aí eu digo a vocês, como é que a gente se sente filho? Se somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo, significa que nós um dia iremos herdar alguma coisa lá nos céus.
E essa coisa é o quê? Uma moradia, porque Jesus disse que ia para o Pai, e se fosse para o Pai, iria preparar lugar. E se preparasse lugar, faltaria para vir buscar-nos. Quer dizer, ele falou para os discípulos, para os apóstolos, mas isso se estende para nós também. Viria buscar-nos para que, aonde ele estivesse, nós estaríamos também. Então, para que isso aconteça, como herdeiros e co-herdeiros, nós temos que fazer jus àquilo que herdarmos de Deus. Não importa quantos são herdeiros, não importa quantos vão entrar no reino, quantos vão herdar os benefícios do Criador. Porque assim como na terra, assim como no céu, também é na terra. Porque na terra o que herdamos dos nossos pais são o quê? Os bens materiais. E para isso é preciso que haja uma partilha para cada filho. É isso que Deus quer dar para aqueles que são herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então, devemos então manter o nosso contato espiritual para que realmente nosso espírito confirme essa irmandade, né? E possamos um dia também entrar no reino de Deus, herdar aquilo que Deus tem para nos dar, a todos nós, não importa, repito, a quantia, aliás, a quantidade de pessoas. Ele quer dar. Ele tem suficientemente para dar para todos, mas tem que haver o devido respeito. Aquela devida adoração que ele pede, que quer ser adorado em espírito e em verdade. Como nós devemos adorar em espírito e em verdade? Para você ou para aquele que adora uma imagem de escultura, uma imagem de madeira, uma imagem de bronze, de ouro, seja lá de que imagem for, você que se adora, que ajoelha-se aos pés dessa imagem, acende velas para essa imagem, faz pedidos para essa imagem, você não está fazendo jus ao nome de ser filho de Deus. Você está fazendo uma adoração falsa, pagã, cometendo uma abominação que Deus não gosta. Você não está adorando ao Criador, você está adorando a criatura. Então, como você quer se dizer filho de Deus, quer se considerar filho de Deus, agindo dessa maneira, adorando o que não deve ser adorado, adorando a criação, o seu semelhante, em forma de quê? De estátua, de imagem. Totalmente errado. Porque nós, filhos de Deus, ou aqueles que são filhos de Deus, são seus adoradores. São seus permanentes adoradores, que respeitam-no, agem como filhos que obedecem e respeitam seu pai. É tudo quanto Deus exige de cada um que se diz herdeiro dele e co-herdeiro de Cristo. Imagine você diante de uma grande multidão, numa batida de funk, por exemplo, aquela turma de jovens, até velhos no meio. Ali rola o quê? Rola droga, rola bebida, rola furtos,
rola traição, adultério, assassinato, entende? E muitas outras maledicências que o ser humano comete. Como pode aquele povo, aquela grande multidão de jovens, mulheres que se rebolam, vão até o chão balançando as nádegas, rapazes que se aproveitam daquelas moças, entende? E só tem malícia na sua cabeça. Como pode uma pessoa dessa ser filho de Deus? Dizer que é co-herdeiro com Cristo? Dizer que padece com Cristo? Imagine você. Aonde estão o pensamento desse povo que se rebolam no funk, no batidão do funk, como dizem. Agora imagine vocês num campo de futebol, aquele campo imenso, aquela turma de como é que chama? Torcedores, torcendo por dois times rivais, no torneio de uma final de campeonato. Ali há algazarra, ali há gritos, ali há, enfim, todas essas coisas que pode acontecer num pancadão, num funk, pode acontecer ali. Estão todos distantes de Deus, nem um só momento ligados com o Espírito Santo. Então, como podem esse povo dizer que é filho de Deus, que é co-herdeiro com Cristo? Não é difícil? Imagine se você, à beira de uma praia, observando um culto afro, um bandista, espiritista, todos igualmente ali vestidos de branco, fazendo oferendas a Iemanjá, ou fazendo oferendas a outras entidades espíritas, né? Adorando-as, tendo-as como seus deuses. Onde está a filiação? Onde estão aqueles que se dizem filhos de Deus? Onde está a adoração do Criador? Onde fica? Como pode dizer eu sou filho de Deus se você está adorando outra coisa, outro ser diferente de Deus? Imagine-se quanta multidão está ali com o mesmo sentido, com o mesmo espírito de adoração pagã aos espíritos malignos. Eu digo malignos porque, na verdade, são malignos. Imagine se você, então, em uma parada gay, aqueles rapazes transformados em mulheres, vestidos de mulheres, com roupas extravagantes, aquela multidão de homens abraçados com homens, com mulheres, fazendo um protesto, querendo aquela liberdade pela opção de seus sexos, né? Imagine aquele povo dizendo, eu sou filho de Deus. E Deus tem filhos daquela maneira? Onde está a honra? Onde está a glória? Onde está o pudor daquele povo? Para dizer que é herdeiro do reino de Deus. Não estou condenando absolutamente. Estou me baseando à luz da Bíblia. Quando diz que Deus fez o homem para a mulher e vice-versa. E nos nossos dias nós vemos que homens casam-se com homens, mulheres com mulheres. E onde está a glória que é
dedicada ao Todo-Poderoso, ao Criador, ao nosso Deus. É difícil, muito difícil se levar a palavra de Deus a esse povo que tem outros pensamentos em suas cabeças e que ninguém pode demovê-los daquilo. Imagine se você, num evento onde milhares e milhares e milhares de pessoas se reúnem ali, entendeu? Com um só pensamento, com uma só ideia, um só objetivo. Está presente naquele evento. Naquele instante, a imagem de Deus não aparece, some-se. Como aquele povo se sente filho de Deus, se está tão distante do Criador naquele momento. Se Jesus viesse naquele instante, será que aquele povo seria arrebatado? Me respondam isso em nome de Jesus. Por isso que Deus, o Senhor Jesus, aliás, disse: quando eu voltar à terra, será que encontrarei fé nela? Porque aí está. Há uma diferença muito grande entre o homem que serve, a mulher que serve e o que não serve a Deus. Não é querendo ser melhor do que os outros, não é querendo ser professor para ensinar a vocês o que devem fazer, porque ninguém pode colocar na mente dos outros aquelas ideias que nós temos para demovê-los das suas. Mas aqui está. Aqui está a solução para todos esses problemas. É só se converter. Como podemos converter essas grandes multidões às quais eu me referi ainda há pouco? Como esse povo vai aceitar as mensagens bíblicas, as mensagens evangélicas, se vive totalmente alheio à palavra de Deus? É uma missão muito difícil de ser concluída. Muito difícil. Então eu me imagino, às vezes, eu quero até desistir. Mas eles precisam ouvir, como Deus disse para o profeta: vai, fala para Israel. Sei que são casa rebelde, mas que eles ouçam, que deixem de ouvir, fala. E se aquele povo não ouvir, fala para os montes, fala para as árvores, fala para o campo. Porque já que não querem te ouvir, fala dessa maneira, para quem não te ouve. E hoje em dia Deus está mandando a sua mensagem, continua mandando a sua mensagem para todos aqui na Terra igualmente. Lembrar que Ele existe, que Ele é o Criador, que Ele é o Salvador das nossas almas. Não podemos morrer sem pensar nisso. Não podemos morrer sem imaginar que um dia iremos enfrentar-nos com o Deus Todo-Poderoso, entrar em juízo com o Deus Todo-Poderoso. E de que maneira Ele quer que a gente entre lá? Está escrito na Bíblia Sagrada. Se você é cristão, se você tem fé em Deus e fala sempre nele, aceite o Filho dele como seu Salvador. Não é a sua posição social, não é a sua raça, não é a sua cor, não é nada disso. Sua nação, não. Todos são de Deus. Todos têm que enfrentar o juízo final. Mas para que não sejamos condenados,
Vamos enfrentar esse juízo com fé em Deus, escudado, lavado no Espírito Santo, lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Esse é o nosso passe para a eternidade. Porque assim Deus falou. E se você que está ouvindo der ouvido às palavras de Deus, que está escritas na Bíblia Sagrada, você vai ser bem-sucedido. Mas não desista. Não desista. Porque Deus está aí de braços abertos, sempre enviando mensagens que você ouve diariamente pelo rádio, pela televisão, por pessoas nos templos por aí distribuídos, nas biroscas, como chamam um certo senhor de youtuber que tem aí. Mas é nessas biroscas, Senhor, onde se divulga a palavra de Deus. Então, não vamos ser rudes, como antigamente era o povo de Israel. Vamos nos voltar para Cristo. Vamos deixar essas adorações falsas, essas adorações de ídolos, que não nos levam a nada, e sim leva ao fogo eterno, à nossa perdição. Adorem a Deus em espírito e em verdade. Verifiquem a Bíblia Sagrada, que nela vocês vão encontrar toda a verdade. Ok? Era tudo quanto eu queria dizer. Espero que vocês abram seus olhos e sintam que vocês podem ser filhos do Deus Todo-Poderoso, podem ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. Ok? Pois se você gostou, dê um like, faça uma subscrição, compartilhe o vídeo, acione o sininho para receber as notificações, caso eu tenha a oportunidade de enviar-lhe mais um vídeo semelhante ou igual a esse. Que Deus os abençoe, hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.